Estimada comunidade aqui de Nossa Senhora dos Anjos, cidadãos do infinito, Instituto São Paulo Apóstolo, hoje nós já estamos no quarto dia. Então, o quarto dia do nosso retiro, ele fala evangelizar hoje, agora. Então, ai de mim se não evangelizar, é o tema do retiro de preparação para o Natal do Senhor, 2020. O primeiro dia foi evangelizar dentro e fora de casa. O segundo dia foi do testemunho. Terceiro dia do anúncio, hoje evangelizar agora. É agora o momento de evangelizar. E que Deus nosso Senhor nos conceda a graça e a alegria de nós termos a obediência do primeiro filho, que aparece hoje no Santo Evangelho. E a obediência do primeiro filho, que ele é capaz de avaliar as atitudes. Ele mudou de opinião, porque ele viu que estava errado. Ele fez uma avaliação, e ele viu que a obediência é mais importante do que qualquer outra atividade. Então, o dom da obediência. Então, como é que a gente evangeliza hoje? Como é que o evangelho a gente consegue vivê-lo hoje? A primeira atitude é da obediência. E a obediência é um dom que Deus dá para cada um. E nós devemos pedi-lo. Além de pedi-lo, recebê-lo. Além de recebê-lo, vivê-lo, esse dom. É isso que nos dá a garantia e a realização. É uma vida salva garantida. O evangelho testemunhado é não só, a gente diz uma alma, mas para o apóstolo São Paulo ele diz o seguinte: quando a pessoa se salva, com a graça de Deus, ela automaticamente apaga um monte de pecados. Por que um pecado é pecado? Porque o pecado, ele sempre atinge um inocente, que não tem nada a ver com a história. O pecado ele tem um efeito ad intra, que é para mim, o pecador, então ele tem uma ação ad intra, que é para dentro dele, e uma ação à destra, fora dele. E lembre-se que no outro trecho do Evangelho diz o seguinte: o que vem de fora nos machuca, mas o que vem de dentro é que decompõe. Então, o anunciar o Evangelho hoje é fazer com que as atitudes da gente, os pensamentos da gente, o ser da gente, possa ser identificado cada vez mais ao procedimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vê, lembre, por que os cristãos foram chamados de cristãos? Porque eles tinham um comportamento idêntico ao de Cristo. Ele se identificava a Cristo, por isso Cristo cristão. E quando o comportamento não é digno de ver a pessoa de Cristo nessa atitude, então o que a gente diz? Isso aqui não é um cristão. Cristão. Significa somente seguir a Cristo, mas viver Cristo, testemunhar Cristo, Cristo. Custa o que custar, faz acontecer a verdade, a justiça e a bondade. Necessariamente. Não é sinônimo. Muitas vezes pode ser o antônimo, pode ser o contrário. A pessoa é verdadeira, mas ela não faz, ela faz acontecer, não a verdade, faz acontecer a mentira. Isso é muito, muito complicado. Mas o primeiro filho, o qual o pai se dirigiu, ele disse: não quero. Jonas também não quis aceitar o anúncio do Evangelho, também não quis aceitar. Outros tantos não quiseram aceitar. Mas hoje em dia, o maior número é de negar o Evangelho.
São poucos e poucas pessoas que assumem o desafio. Isso não é tão simples. Se alguém acha que viver o Evangelho hoje é simples, então podemos duvidar a grandeza dessa vivência. Porque se nós olharmos Cristo, Cristo nunca foi politicamente correto. Ele foi divinamente certo, que é diferente. Ele tem uma postura, é o caminho, é uma verdade só e uma vida só. Então, nesse 4º dia do nosso retiro, e hoje, certamente a Via Sacra é muito interessante, a vivência de forma diferente, uma experiência diferente. E a gente consegue ver que é possível ainda hoje reservar tempo, espaço, para poder fazer isso. E no final, quando nós tiver a graça de estar lá no céu, certamente a gente vai ver a importância desses dias aqui. Nós não conseguimos medir a profundidade, a largueza e a grandeza de gestos aparentemente tão simples, mas que vai se espalhando pelo ar, esse aroma vai se espalhando pelo mundo, essa oração, a oração de hoje à tarde, ela girou todo mundo, o mundo todo, o planeta todo. Aonde existe uma pessoa, existem todas elas. Porque o amor de Deus está 100% numa pessoa, assim como ele está 100% em todas as pessoas. Então, quando uma pessoa para rezar, é o mundo que para com ela para rezar. Pode ser que o corpo das pessoas ficam girando, nem pensa em Deus. Mas a oração, ela chega até lá. A mesma coisa, que nem hoje o sol tão bonito que estava. Quanta gente que nem pensou no sol. Mas não é porque eu não pensei, ou não é porque alguém não foi no sol, que ele deixou de existir. Ele fez o trabalho dele. Ele fez o que precisava ser feito. Então, a oração, a gente não consegue medir a grandeza dela. Então, não é tanto a quantidade, mas é a profundidade e a qualidade da oração. Que Deus nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,